Todos nós, ao longo da nossa caminhada, estamos sujeitos a nos deparar diante de obstáculos, diante de barreiras, diante de muralhas e até mesmo de precipícios. Momentos esses em que nós vamos nos encontrar totalmente irresolutos, sem saber o que fazer, para onde ir. Talvez você passou por algo assim no seu passado, talvez você esteja passando por algo assim agora, ou talvez até você ainda irá passar por isso no seu futuro. E todos esses obstáculos, esses empecilhos, podem ser grandes ou podem ser pequenos, podem ser complexos, mas também podem ser simples. Podem ser também interiores esses obstáculos, que diz respeito à nossa própria pessoa, às nossas próprias limitações, mas podem ser também exteriores, a nossa vida que nos cerca, as pessoas que nos cercam. Os obstáculos podem estar relacionados a isso. A verdade, meus irmãos, é que esses obstáculos sempre aparecem na nossa vida. Mas a grande pergunta é: será que nós aprendemos a superar os obstáculos que aparecem diante de nós? Ou até, será se nós nos decidimos por superar esses obstáculos? Superação é o ato de você passar de uma situação ruim para uma situação boa. Superar é você ultrapassar os limites, é você passar por um processo de recuperação. Superar, meus irmãos e irmãs, é você ir além. E o mais bonito ainda, superar é você mudar de um nível inferior para um nível superior. E realmente nós temos muita coisa a superar: medos, fobias, traumas. Nós temos limitações físicas, situações ruins e situações difíceis. Você sabe muito bem aquilo que precisa ser superado na sua vida. E eu digo uma coisa para você, meu irmão: nada disso, nenhum obstáculo pode nos parar. Eu te digo, nada vai nos parar e nós não iremos nos prostrar, nós não iremos parar. Eu me lembro que Padre Léo, em uma de suas pregações, usava o exemplo do curso d'água, de um córrego, de um rio. Um rio, um curso d'água, um córrego, ao fazer o seu caminho, em determinado momento ele vai deparar com alguma pedra, algum obstáculo. E nós tiramos algumas lições desse exemplo. O primeiro exemplo é que quando o curso d'água chega diante de uma pedra, de um obstáculo, ele desvia. Meus irmãos, isso para dizer para nós que sempre há uma saída em tudo. Mas há momentos também e há tempos também em que nós não temos como nos desviar. Nós precisamos enfrentar. E o curso d'água, quando não tem uma saída para ele desviar da pedra, do obstáculo, ele espera chegar mais água para depois transpor aquele obstáculo, transpor aquela pedra. E depois que ele ajunta bastante água, aquela água vai crescendo ao nível do obstáculo e passa por cima. Nós tiramos duas lições disso aqui. Primeiro, o curso d'água espera chegar mais água para que ele possa transpor o obstáculo. Nós precisamos esperar mais água chegarem. Nós precisamos de mais pessoas para nos ajudarem a crescer, para nos ajudarem a transpor aquele obstáculo. A segunda lição que nós tiramos desse exemplo é que o curso d'água acumula mais água para passar por cima e ele cresce até a altura do obstáculo e passa por cima do obstáculo. Diante dos obstáculos, meus irmãos e irmãs, nós precisamos crescer. E os obstáculos realmente nos fazem crescer, porque ele requer de nós mais fé, mais amadurecimento, mais aperfeiçoamento. É como, por exemplo, um aluno chegar diante de uma matéria muito difícil e aquilo para ele é um obstáculo. Aquele obstáculo, aquela situação difícil, aquela matéria difícil vai fazer com que ele estude mais. E estudando mais, ele vai crescer até a altura daquele obstáculo, daquela dificuldade e vai superar porque ele se esforçou. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que nós sempre iremos transpor os obstáculos que estão diante da nossa rota. Um outro exemplo que eu quero citar aqui, meus irmãos, é o exemplo de Moisés. Você conhece bem a história de Moisés. Moisés nasceu num tempo em que o rei do Egito estava revoltado com o crescimento dos hebreus e mandou que fosse morto todo menino. Moisés, no entanto, foi poupado devido a sua mãe o guardá-lo, o escondê-lo durante 3 meses,
mas depois de não mais poder mantê-lo oculto, ela o colocou numa cesta e o colocou nas águas do rio Nilo. E ele é adotado pela filha do faraó, e quando cresce, Deus o dá uma grande missão de tirar o povo do Egito e levá-lo para uma terra onde manava leite e mel. E Moisés, quando já está a caminho dessa grande promessa, Moisés se encontra novamente diante de um grande obstáculo. Moisés agora está diante do Mar Vermelho. Mas vamos voltar à sua infância. Moisés, criança, pequeno, bebê, é colocado numa cesta e colocado aonde? Num rio. Moisés, agora adulto, formado, ele está diante do mar. A lição que eu quero, meus irmãos e irmãs, deixar na sua vida nesse vídeo é: nós sempre iremos enfrentar obstáculos do tamanho da nossa estrutura de suportar. Moisés pequeno enfrentou o rio. Moisés formado enfrentou já o Mar Vermelho. Mas Moisés, como o próprio nome Moisés significa salvo das águas, retirado das águas, Moisés novamente é poupado. Moisés novamente é vitorioso, porque ele, juntamente com todo o seu povo, passa a pé enxuto o Mar Vermelho, olhando de um lado, olhando de outro e vendo muralhas d'água. Porque Deus sempre permite que nós ultrapassemos os limites, que nós atravessemos as dificuldades e os mares que estão diante de nós, os obstáculos que estão diante de nós. O povo de Deus sempre enfrentou muitos obstáculos, muitas barreiras. Ainda a caminho de Canaã enfrentou as águas do Rio Jordão, mas eles atravessaram essas águas também porque o Rio Jordão se dividiu. O povo também enfrentou as muralhas e a cidade grandiosa de Jericó, mas essa muralha, esse obstáculo também foi abaixo. Os servos de Deus enfrentaram muitos obstáculos. Jeremias dizia: Senhor, eu sou muito pequeno diante dessa missão. Mas Deus, o Senhor permitiu que ele fosse grande, porque o Senhor disse a Paulo: é na fraqueza que o meu poder se manifesta. Então, meus irmãos, Isaías também, como profeta, diante da sua grande missão, diante de uma visão que ele teve de Deus, ele falou: piedade de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de uma geração de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos te viram. Mas uma brasa de fogo é colocada na sua boca e ele se torna um grande profeta, porque o pecado, porque a impureza, porque as coisas ruins, elas não podem impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, meus irmãos. E para terminar, meus irmãos, eu digo que ao superarmos os obstáculos, nós nos tornamos outras pessoas. Como eu disse no início para você, que superação é você passar também de um nível inferior para um nível superior. Quando você supera um obstáculo, uma barreira, uma grande dificuldade, você tem um antes e um depois na sua vida, porque você se torna alguém muito mais melhor. Toda dor te fez crescer, toda vida de pecado agora se transforma numa vida de graça. Tem um versículo muito lindo na palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 20, que vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem uma palavra muito bela também no Salmo 125 que vai dizer: aqueles que estão semeando entre lágrimas irão colher entre cânticos de alegria. Quando você supera, quando você vai adiante, quando você passa por cima dos obstáculos na sua vida, há um antes e um depois. E eu convido a você a tomar posse dessa palavra, a acreditar que você consegue, porque você vai olhar para trás e não vai nem mesmo reconhecer você, porque você vai se tornar outra pessoa. E você vai olhar para trás e dizer: quanta coisa eu superei. E tudo isso porque Deus está contigo e vai te permitir superar todos os obstáculos que estão diante da sua caminhada, da sua rota. Fica com Deus, paz de Jesus Cristo no seu coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus.